feiras, meu amigo Wellington. Tá aí, jejum e oração. Bom dia, meu jovem. Bom dia, meu querido pastor Esmeraldo. Bom dia, queridos pastores. Bom dia, querida família da Sala 57. Alegria poder estar com vocês nesta manhã. Rapaz, você sabe que me parece que é a primeira vez que nós dois estamos numa tela só, né? Se não me engano, acho que é isso mesmo, hein? Quanta honra minha, hein? Na verdade, numa tela só nós estamos sempre, né? Eu digo só nós dois em uma tela, acho que é isso, né? É um prazerzão, amigo. Eu acompanhei aqui o tema 1 sobre a mente, né, que foi apresentado de maneira poderosa, né? E hoje nós vamos ter o tema 2, né? Maravilha. Hoje eu quero continuar abordando esse tema, porque ele tem feito muita diferença na minha vida e todas as mensagens que o Senhor me pede para compartilhar, é porque primeiro elas fazem sentido para mim. Enquanto não faz sentido, eu não falo. Depois que faz sentido, que eu sou abençoado, o Senhor, Espírito da ordem, pode falar. Porque muita gente, alguém, ou pelo menos uma pessoa pode ser alcançada como eu alcancei você nesse momento. Então é uma alegria muito grande, viu? Obrigado pelo carinho, pastor Esmeraldo. Para mim isso faz muita diferença, ter vocês, pastores, aqui conosco, dando todo esse apoio, esse pessoal que o senhor falou da sala de máquinas, que move essa engrenagem, que muitas vezes não aparece aqui, que nós só citamos o nome, e todos os irmãos que estão aqui conosco. Realmente, assim, nós somos mais felizes porque vocês existem mesmo. Pensem aqui um pouquinho. Imagina se a sala 57 não existisse de forma virtual como ela existe hoje. Se ela fosse apenas como o início dela. A sala 57 era o meu momento particular aqui com Deus. Nós não tínhamos nenhum de vocês na nossa vida. Todos nós estaríamos independentes, distantes uns dos outros. Mas ter essa ferramenta aqui, onde a gente se reúne na madrugada, é uma bênção muito grande, né? Nós somos muito felizes pela existência de cada um de nós e porque estamos agora todos conectados. E nós somos muito felizes porque a Sala 57 saiu do seu particular e veio para o público. Amigo, é o seguinte, antes de nós orarmos, de passarmos o vídeo e de você entrar no tema de hoje, eu queria que você falasse duas coisas para a gente. Diga. A primeira é um pouquinho sobre você, né? De onde você está, e de onde está partindo tudo para nós hoje. E segundo, que você falasse um pouquinho aí sobre jejum e oração. Como é que funciona esse símbolo bonito que está atrás de você aí? Tá bom. Bom, eu sou o Wellington Ribeiro, casado, tenho 4 filhos, casado há 24 anos. Nessa semana agora eu completo 46 anos, com a graça de Deus, no dia 28. Já podem se preparar, tá bom? Dia 28, anota na sua agenda. E É não o meu parece, aniversário. viu? Você sabe que a gente só dá presente para quem faz aniversário e parece que tem aquela idade, né? E eu moro aqui na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal. Cidade essa que foi o último distrito, né, do pastor Wagner, aqui conosco. Ele ficou com a gente aqui 5 anos e ele trouxe para a gente toda uma experiência, uma abordagem diferente sobre a vida no Espírito e a ressignificação de 4 ênfases, que é essa vida no Espírito, o amor incondicional de Cristo, a comunidade com um ambiente saudável e a missão atrativa. E eu já tinha a prática de jejuar, eu jejuava toda quinta-feira. E um dia, nesses meus jejuns, o Espírito falou assim comigo: filho, você já pensou em convidar o seu pequeno grupo para jejuar? E eu falei: ainda não, Senhor. Porque adventista não gosta de jejuar, não. Então, assim, eu falei, ele falou assim: não, mas eu quero que você convide.
eu quero que você compartilhe com eles aquilo que eu tenho feito na sua vida. Eu falei, então o senhor precisa me dar o argumento, porque para convencer o povo a jejuar, você precisa de um bom argumento. E ele falou assim, tudo bem, na sexta-feira, no encontro do pequeno grupo, então, você vai fazer o convite. Pode ficar tranquilo que eu vou te dar o argumento. E aí chegamos no pequeno grupo, eu compartilhei com os irmãos a experiência que eu estava tendo, as impressões, as transformações, os ensinamentos. E aí eu falei assim, e eu quero convidar vocês para jejuar. E aí na minha mente eu falei, agora Espírito, é a tua vez. Vamos convencer esse povo. E aí ele me impressionou com a seguinte ideia, e essa ideia é que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Irmã Fátima e Bola. Estou vendo aqui vocês dois. Imagina num domingo normal, que hora que vocês tomam o de jejum de manhã? Faz aí com o dedinho, as horas, o horário. 7 horas, né? 7 horas. E 8, que deu horas 8. mais ou menos vocês almoçam? 12 horas. Então, nós estamos falando aí de 5 horas. Mas a gente sabe que domingo o almoço às vezes demora um pouquinho mais. A gente almoça ali 1 hora, tem dia que almoça até 2 horas. Então, perceba que de 7 às 2 já passou mais de 6 horas. De 6 às 12 já passou 6 horas. Nós temos já condições físicas de passar 6 horas sem se alimentar em jejum, é ou não é? Então, essa foi a ideia que eu compartilhei com um pequeno grupo. Nós já temos 6 horas de jejum. Todos os dias, praticamente, nós fazemos isso. A grande diferença é que agora nós vamos dar conotação espiritual e acompanhamento temático. E eu falei, então, vamos agora jejuar. Que dia que vocês querem? E eles escolheram a quarta-feira. Eu falei, ótimo, então vamos jejuar na quarta-feira. E aí eu fiz uma lista de transmissão, né, no meu pequeno grupo. E a cada hora eu mandava um texto. Nessa época eu nem fazia o áudio ainda, porque eu achava minha voz horrível no áudio. A gente acha isso, né? Tem esse negócio estranho, né? E aí eu só mandava o texto, eu separava um tema e dividia esse tema em 7 partes. E a cada hora eu mandava, porque eu percebia comigo mesmo que muitas vezes, quando eu estava jejuando, se não tivesse algo que desse o ritmo, o compasso, a gente acaba deslizando, esquecendo, acaba saindo da concentração espiritual. Então, eu fiz do jejum de forma temática. E na sexta-feira foi muito gostoso ouvir os testemunhos deles. E eu falei assim, quarta-feira que vem tem de novo. E aí eles começaram a compartilhar, convidando outras pessoas para participar conosco, Pastor Esmeralda. E aí a minha lista de transmissão foi aumentando. Chegou no momento que eu tinha 256, que era o limite da lista, eu tive que abrir um grupo, o grupo 1. E quando a gente começou, foi continuando, e o negócio tomou uma proporção assim tão grande que eu fiquei impressionado. Hoje nós somos 36 grupos no WhatsApp, e fora aqueles que os irmãos compartilham, né, sem me falar, e eles têm total autorização para compartilhar o material. E nós estamos aí há 5 anos jejuando todas as quartas-feiras. E eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, que não participa ainda, a entrar em contato com o seu moderador ou moderadora. Ele tem um link e eu quero que você participe conosco desse movimento espiritual do jejum e oração. Algumas vezes, nós temos a visão equivocada do jejum, porque quando a gente olha o jejum no Antigo Testamento, a gente percebe que ele é sempre feito num contexto ali de aflição, de luta, de calamidade. Então, a gente criou a crença de que o jejum ele é para ser feito quando o bicho está pegando, quando está tudo ruim. Você pode observar, Limite. pode conversar com o pessoal que você vai ver que a ideia é essa. Só que aí o Espírito foi me impressionando, porque um dia um irmão me perguntou o seguinte: por que jejuar toda quarta-feira? E eu fiquei refletindo naquilo e parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque por que jejuar toda quarta-feira?
E o Espírito me disse assim na hora, rebate a pergunta e devolve para ele. Por que não jejuar toda quarta-feira? Por que não jejuar toda quarta-feira? E quando a gente olha o jejum de Cristo, quando ele sai do batismo, a gente percebe que ele não estava enfrentando ainda nenhuma calamidade. Então, o jejum de Cristo é uma quebra de paradigmas diante dessa crença, porque ele mostra para a gente que ele jejua para se preparar para aquilo que vinha. Então, vejam, o jejum, queridos irmãos, é para você se preparar pelo que vem pela frente. Não é porque você está enfrentando uma batalha, não é porque você está precisando de uma bênção. É porque você e eu podemos usar essa ferramenta espiritual para manter a nossa mente numa condição onde a impressão do Espírito pode ser cada vez mais clara e forte para tomarmos as decisões diante das provações, diante de todas as questões que nós temos na vida. Então, eu vejo o jejum mais como uma ferramenta de preparo e não uma ferramenta de troca de moeda com Deus, ou até mesmo porque eu estou enfrentando algo que precisa ser resolvido por Deus. Isso mudou completamente a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar o jejum, e é por isso que ele hoje faz parte da minha rotina, né? Hoje eu já estou tão acostumado, meu corpo tão acostumado, que mesmo em dias de jejum eu consigo correr, fazer todas as minhas atividades e o meu corpo não sente mais isso, porque já são 5 anos com essa prática, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo que os irmãos têm aprendido e visto dessa forma e buscado colocar essa prática na sua rotina de vida espiritual. Que maravilha, hein? Olha, eu acho que você vai ter que voltar aqui de novo só para falar sobre o jejum, que é uma bênção, né? Ah, com certeza, Estou sim. vendo, tô Nós vendo temos aqui, muitas impressões. tô vendo aqui alguns comentários, por exemplo, a Marli Silva Araújo, Gracioli, né? Ela já colocou aqui, olha, essa sala é uma bênção, vou começar também a jejuar nas quartas-feiras. Oh, E aí, glória. Clay, que não perde tempo, já colocou aqui o link do grupo do jejum. A Eugênia também perguntou como faço esse jejum, e assim vai bombando, né? Eu ouvi bem você dizendo que são 35 grupos no WhatsApp de 256 pessoas, é? É, Eu fiz uma conta rapidinho aqui, deu 8.960 pessoas nesses grupos que você tem aí. espalhado pelo Brasil Gente, e o mundo. Nós amém. temos irmãos de vários países que estão conosco, independente do fuso horário. Eles participam conosco, toda quarta-feira. Nossa, que legal, hein? Muito bom, amigo. Vai voltar um dia aqui para falar só do jejum, né? Eu vou orar por você, então, pela Por mensagem de favor, meu hoje. irmão. A mensagem de hoje é o tema 2 sobre a mente. Depois nós vamos ter aqui o nosso vídeo costumeiro. Em seguida, então, o amigo usado pelo Espírito Santo vai compartilhar a mensagem de hoje. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, coloco neste momento o teu servo, Wellington Ribeiro, diante do teu altar. O Senhor o impressionou com uma mensagem que fez bem para ele, e o Senhor o impressionou também a compartilhar conosco nesta manhã. O Senhor que move as peças do tabuleiro do universo preparou para hoje. Então, por favor, ó Pai, traduza tudo o que ele vai dizer a todos nós que estamos aqui na sala, neste momento, no YouTube, os que irão entrar depois. Unja os lábios dele com a brasa viva do altar. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém, amém e amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos,
Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Que Deus te use, meu amigo. Ok, meu querido. Bom dia mais uma vez, queridos irmãos da Sala 57 que estão aqui no Zoom, vocês que estão aí também no YouTube, que vão assistir depois, que a graça de Deus repouse sobre cada um de nós e a comunhão do Espírito. Quero convidar você para poder também seguir o nosso canal no Instagram, Jejum e Oração Sala 57. Lá nós temos muitos materiais que já utilizamos no jejum, assim também com algumas lives, tá? Nós também estamos aí com um canal no YouTube que estamos num processo de desenvolvimento, onde ele tem materiais bem mais antigos de quando talvez alguns de vocês nem faziam parte ainda da Sala 57. O canal é Movimento Espiritual de Jejum e Oração. Esse é o do YouTube. Muito bem, meus queridos, eu quero, junto com vocês hoje, continuar um tema muito especial que nós começamos no mês de... Nós estamos em junho, no mês de abril. O Senhor tem me impressionado a compartilhar algumas coisas que Ele tem me impressionado, e eu tenho certeza que aquilo que nós vamos conversar hoje tem muito a ver, primeiro, com o que está na Bíblia, porque eu creio muito que a palavra de Deus, por ela ter sido inspirada por Ele, tem resposta para todas as coisas. É claro que, como a ideia é o processo de salvação, ela não entra em alguns detalhes bem específicos que hoje a ciência ou os estudiosos têm descobertos, mas quando a gente olha a essência, a gente percebe que a palavra de Deus, ela ainda é viva e fala ao nosso coração. Eu tenho aqui um slide, eu não sei quem é pastor Esmeraldo, com quem ficou o nosso slide? O Olha, pastor eu creio que talvez tenha ficado aqui com o Gabriel. Pastor Wagner, ó, já está Isso, aí, isso, está na isso, mão. isso, isso, isso. Então, eu quero hoje com vocês falar um pouquinho sobre as crenças. Pode passar, amigo, o primeiro texto, porque ele é a base para a gente poder continuar vendo aquilo que o Senhor tem para a gente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outras versões tem renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Deus tem o desejo de renovação. Deus tem o desejo de que você e eu possamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, de acordo com a vontade soberana dele. Por isso, ele pede que você e eu possamos estar sempre em processo de renovação. Eu acredito muito que todo processo de renovação, ele inicia com um questionamento. Quando você questiona o estado em que você está, quando você questiona a situação que você está, quando você questiona
o modus operandi, quando você questiona o porquê faz da forma que faz, ou até mesmo o porquê a palavra de Deus está escrita como ela está escrita, o porquê aqueles homens e mulheres se comportaram como se comportaram. O questionamento ele tem o poder de levar você para uma profunda reflexão, que é exatamente o início de um processo de mudança. Eu quero pedir a você que abra o seu coração, a sua mente para aquilo que nós vamos conversar hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes a mensagem para fazer a diferença na nossa vida não depende tanto de quem está falando, mas como eu me porto para receber aquilo que está sendo dito. E sabe por que eu falo isso? Porque quando eu vejo a palavra de Deus dizendo que você e eu podemos aprender com as crianças, aprender com as pessoas mais idosas, as pessoas mais novas e até mesmo aprender com formigas, então eu vejo que muitas vezes nós não aprendemos, não é porque o Senhor não quer ensinar, mas porque nós não nos colocamos numa posição de aprendizes. Uma mente aberta, um solo fértil, como a parábola do semeador, para que aquela semente possa produzir os frutos da eternidade. Então, dito isto, eu quero pedir licença aqui aos meus amigos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, estudiosos da mente, para simplificar alguns conceitos para que se torne mais fácil a assimilação. Eu estudei alguns desses conceitos, sei que existem muitas outras discussões e vertentes diante daquilo que eu vou abordar, mas é apenas para ficar de uma forma mais simples possível para os nossos irmãos entenderem. Mas também me coloco aberto para ouvir, inclusive é uma das minhas intenções, né, ouvir cada um de vocês para poder cada vez mais aprender com isso. Então, vamos lá? Eu quero relembrar com você aqui, amigo, pode deixar o slide, tá? Pode deixar ele aí, eu quero só repassar aqui rapidinho com você, para você lembrar aí aquilo que nós falamos no nosso primeiro tema. Pode passar o slide, por favor? Falamos sobre isso, volta. Isso, falamos sobre o pensamento, a origem de tudo, né, que geram as emoções, que produzem sentimentos, comportamentos, hábitos, personalidade e o caráter. Depois você pode ir aí no dia 17 de abril, que você vai encontrar essa mensagem na íntegra e você pode assistir e aí então você vai conseguir fazer uma conexão muito importante com o que nós vamos conversar hoje. O próximo texto, ele... Puxa vida, você está com o slide errado. Eu posso te passar o slide certo? Posso? Deixa eu te passar o slide certo, pastor. Isso aí acontece ao vivo, né, amados? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Nós temos o slide certo aqui. Eu vou te passar ele aqui, amado. Pastor Esmeralda, você acredita que eu não estou com seu contato salvo? Rapaz, como é que pode um negócio desse? Não acredito nisso. Mas eu vou, deixa eu ver aqui. Wellington, passe para mim, Gabriel. Gabriel, me dá um oi no WhatsApp rapidinho, então. Tu passou aqui, né? Um oi. Ok, já vi com você, amigo. Já vou te mandar aqui agora. Fiquem tranquilos, meus queridos, que isso aí faz parte da nossa interação ao vivo. Está com você, meu amado. Obrigado, tá? Olha, Miriam, você é um amor, Miriam. Obrigado, viu? A pastor Esmeralda, ela colocou aqui, ó, pastor Esmeralda, meu pastor. Rapaz, me adiciona aí. Essas ovelhas, uma bênção. Está adicionado, meu amado. Ok. Então, voltando aqui, meus queridos e amados irmãos, essa é uma estrutura. E quando eu olho algumas histórias bíblicas, eu fico pensando exatamente
no porquê aqueles homens e mulheres agiram como agiram em determinadas situações. Por exemplo, quando nós olhamos Moisés no encontro da sarça ardente com Deus, você e eu já vimos aquele episódio várias vezes. Você já se perguntou por que Moisés é tão relutante com Deus quando Deus dá para ele a possibilidade, juntamente com a ordem, de voltar ao Egito e libertar o seu povo? Você percebe quantos argumentos Moisés utiliza para que ele não atenda aquele pedido de Deus? Senhor, eu não sou eloquente. Senhor, eu não sei falar. Eu sou assim. Manda outra pessoa, mas não mande a mim. Então, a gente observa Moisés usando vários argumentos. Mas não é somente Moisés. Você se recorda de Gideão, ali quando ele começa a ser o juiz de Israel? Gideão, ele faz ali uma série de, de experimentos com Deus. Senhor, olha, eu sei que tu me chamou, mas faz assim, aqui tem uma lã. Se ela parecer molhada hoje e o terreno em volta seco, eu sei que você me chamou. Aí Deus vai e faz exatamente isso. Aí Gideão fala assim, Senhor, eu sei que tu fez isso, mas agora vamos fazer diferente. Agora a terra seca e a lã molhada. Ele fica ali meio que brincando com Deus para que Deus pudesse confirmar aquele chamado. O que leva Gideão a fazer esse questionamento com Deus? Talvez você e eu possamos pensar assim, é a falta de fé. Mas será que realmente era a falta de fé? Muitas vezes, amados, nós temos a propensão de espiritualizar todas as coisas de forma muito rápida, quando muitas vezes pode não ser, perdão, um aspecto espiritual. Você se lembra dos espias de Canaã, que Moisés escolhe 12 daqueles homens, príncipes, 12 príncipes, e envia para espiar a terra prometida. Eles vão e voltam com um relatório. 40 dias passaram lá. Eles ficam encantados com tudo que eles olham. Eu me lembro de quando eu era criança, que a gente tinha aqui em casa, na casa dos meus pais, uma coleção chamada As Belas Histórias da Bíblia. E nesse livro, o autor, né, ou aquela pessoa que desenhou, ele traz assim dois homens fortes, né, assim, fortes, igual esse muque aqui, fortes, carregando um cacho de uva. E eu ficava olhando para aquele cacho de uva e pensando assim, meu Deus, cada uva dessa deve ser do tamanho de uma bola de tênis. Eu fico imaginando assim, comer uma uva dessa deve ser uma coisa deliciosa demais. Eles se impressionam com tudo. Eles dizem que a terra mana leite e mel, mas tem uma coisa que faz com que eles se bloqueiem para não motivarem o povo a conquistar a terra. Eles falam assim, lá tem homens gigantes, eles são tão grandes que nós somos como gafanhotos. O que foi que fez com que esses homens se enxergassem tão pequenos diante de outros homens? Olha a comparação. Eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Lembra de Pedro, o discípulo de Cristo? Você se lembra de uma história que o Espírito Santo aparece para Pedro e quer levá-lo a Cornélio? Só que Cornélio ele era gentil e Pedro, por ser judeu, ele não queria se misturar com os gentios. Foi necessário o Senhor dar uma visão para ele de um lençol cheio de animais para que Pedro pudesse entender o que o Senhor estava dizendo para ele. Mas eu pergunto para você, por que Pedro, que passou aquele tempo todo com Jesus, ensinando, aprendendo, aqui Pedro, nesse episódio de Cornélio, ele já tinha recebido o Espírito e já havia feito um sermão poderoso que resultou numa colheita extraordinária da semeadura que Cristo fez, que foi exatamente o batismo de Pentecostes. Aquelas 5.000 almas, depois 3.000. E por que Pedro aqui age dessa forma? Porque ele não quer ir à casa de Cornélio. O que leva um homem cheio do Espírito a agir dessa maneira? Vocês se lembram do irmão de José? O que eles fizeram com ele? Pegaram ele e jogaram numa cisterna e depois venderam
Mentiram para o pai que o irmão havia sido atacado. Eu fiquei pensando o que levou aqueles homens barbados, adultos, a terem medo do irmão e a agirem dessa forma. Talvez você e eu possamos pensar assim: ah, foi o inimigo no coração deles. Sim, também não deixa de ser. Mas o que levou aqueles homens a pensarem num plano daquela forma para poder causar tão mal para o seu irmão? O que dizer de Saul? Você se lembra que Saul, quando ele foi escolhido para ser o rei de Israel, ele se esconde? Ele não queria. Ele se escondeu num camelo, num animal lá que tinha algumas... é, é, esqueci aqui algumas coisas que ele teve como se esconder, né? Porque ele não queria ser achado. Olha que comportamento interessante. Ele não queria ser o rei de Israel. No entanto, você olha depois que ele se torna rei, ele querendo matar Davi porque não queria mais sair do trono. O que leva um homem a pensar dessa forma, a se comportar dessa maneira? E é exatamente pensando sobre isso que eu quero trabalhar com você hoje, uma ideia muito simples, mas que eu tenho certeza que ela pode fazer uma diferença para que você e eu possamos entender por que agimos de determinadas formas. E o texto principal que eu quero utilizar com vocês hoje é o que está em Mateus. Pode passar, amigo, o slide? Porque Mateus capítulo 25, o verso 14 ao verso 30, nós encontramos aí uma história linda que Jesus conta, a parábola dos talentos. Um homem muito rico decidiu, aconselhado pela sua esposa, a fazer um tour ali pela Europa. E a esposa, né? A esposa sempre sábia, né? Falou assim: amor, você já tem muito dinheiro, vamos viajar um pouco, vamos passear. E ele: tá bom, minha querida, mas o que eu vou fazer com os nossos negócios? Fica tranquilo, você tem homens aí muito experientes para cuidar dos seus negócios. Tudo bem, então eu vou chamar 3 desses mais experientes e vou compartilhar com eles um pouco das responsabilidades. E a parábola conta que ele chama 3 homens e dá a cada um desses homens uma quantia em dinheiro. Ao primeiro ele dá 5 talentos, ao segundo ele dá 2 talentos e ao terceiro ele dá 1 talento. Ele viaja e o texto bíblico diz que ele passa muitos dias longe. Passado muito tempo, é a expressão bíblica. Ele retorna. E quando ele retorna, ele decide fazer aquele acerto de contas. O primeiro homem que recebe os 5 talentos, ele sai apressadamente para fazer com que aquele dinheiro seja multiplicado. Ele vai na bolsa de valores e compra cevada, compra arroz, compra milho, compra trigo, e ele começa a negociar aquele dinheiro de tal forma que o dinheiro começa a render mais 1, 2, 3, 4, 5 talentos. Ele conseguiu dobrar aquilo que o mestre colocou nas mãos dele. O segundo, da mesma maneira, ele vai no mercado e compra tecidos e vende tecido, ele compra grãos e vende grãos, ele empresta a juros, e de certa forma que de repente ele consegue lucrar 1 talento, 2 talentos, ele dobrou aquilo que o mestre colocou nas mãos. O terceiro homem, olha aqueles 2 que saíram apressadamente, ele até começa, quem sabe, a se inclinar para dar um passo na direção deles, mas de repente ele para e decide ir para casa. O texto bíblico diz que, chegando em casa, ele enterra o talento que ele recebeu. Bom, você sabe, assim como eu, que quando a gente quer esconder alguma coisa de alguém, de preferência, a gente esconde quando ninguém está vendo. Eu fico imaginando, e aqui agora é a minha imaginação, e eu quero compartilhar ela com você. Imagina esse homem agora se preparando para esconder esse talento. Ele está vendo as crianças ali brincando no quintal, ele encosta na porta, fica olhando, espera todo mundo parar. De noite, quando todo mundo está dormindo, ele sai da cama,
A mulher pergunta, vai aonde, homem? Calma, mulher, que eu vou bem ali fazer alguma coisa que só eu posso fazer. E aí ele vai no quintal, cava um buraco lá no cantinho onde ele viu que os meninos não costumam ir brincar e esconde aquele talento. Quando você esconde alguma coisa que alguém está perto, que você não quer que a pessoa descubra, como é que você fica? Fica agoniado, não é? Imagina esse homem, dia após dia, fiscalizando aonde ele enterrou aquele talento. Quando os meninos chegavam perto para brincar, sai daí, menino, vai brincar em outro canto. Quando a esposa chama ele para visitar a sogra e ele não quer ir porque ele tem que ficar de olho no talento que está enterrado. Mas ela insiste tanto que ele vai. Ele vai. Quando ele volta, à noite, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai lá onde ele enterrou o talento, que é para saber se o talento ainda está lá. O Senhor volta. Passados muitos dias, o Senhor volta. Eu fico imaginando a tortura desse homem que enterrou esse talento. Muitos dias, e todo dia ele repetia um ritual de fiscalização sobre o talento que ele havia enterrado, porque valia muito naquela época. O Senhor, então, faz aquele acerto de contas. Você conhece a história? O primeiro fala, Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos e eu investi na bolsa de valores. A gente comprou cevada, milho e fez aquele aqui mais 5 talentos. Que alegria. O Senhor diz assim, que bênção. Você foi fiel no pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E aí então aparece o segundo. Senhor, olha, fui no mercado, comprei tecido, comprei especiarias, multipliquei. Tá aqui o dinheiro. 2 talentos a mais. Nossa, que alegria! Você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E ele já está, o dono, né? Já está com um sorriso aqui na orelha, esperando a narrativa do terceiro. E quando de repente o terceiro se coloca na frente dele com a mão suja de terra. A mão está suja de terra. Sabe por quê? Porque ele desenterrou o talento naquele dia. É. Ele desenterrou o talento naquele dia, a mão dele suja de terra. E agora ele fala assim, você consegue ver a terra na unha dele? Eu consigo ver a terra na unha dele. Ele fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, sei que o Senhor colhe onde não plantou, sei da sua rigidez, sei da sua experiência. E então eu decidi enterrar o seu talento. Está aqui ele de volta. O homem da parábola ele faz uma repreensão muito forte, muito severa para aquele seu servo. Você sabia que eu era desse jeito? Por que você fez isso? E ele manda pegar aquele talento e colocar, então, na mão daquele que havia multiplicado os 5 que tinha mais. E eu fiquei pensando nessa história, porque muitas vezes nós a utilizamos, e não está errado, no aspecto de desenvolver tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para desenvolver. Não importa a quantidade, o Senhor tem expectativas e nos dá condições. Mas a minha pergunta para você é, por que aquele homem agiu dessa forma? Por que aquele homem enterrou o talento? Você já parou para refletir sobre essa questão? O que motiva as ações dele? Por que ele teve medo? Por que ele teve insegurança? Por que ele teve receio? Por que ele permitiu que esses pensamentos tomassem uma proporção tão grande em sua mente, a ponto de não acompanhar os amigos, a ponto de não arriscar, a ponto de não ousar? Por quê? E aí vem essa pergunta: por que pensamos como pensamos? Porque os nossos pensamentos, eles nos levam a ações, como vimos anteriormente. Por que nós pensamos de determinada forma em algumas situações? Por que nós reagimos? É claro que essa aqui não é uma resposta única e eu não sou louco a ponto de pensar que as coisas podem ser minimizadas, como eu vou apresentar aqui para vocês, mas esta é uma das maneiras pelas quais nós pensamos como pensamos. E eu quero falar com você exatamente sobre isso.
deixa bem fixo na sua mente a história da parábola. Mas não apenas a história, eu quero que você fixe a sua mente naquele personagem. Por que ele pensou daquela forma? Por que ele agiu daquela maneira? Por que ele teve medo? Você já teve medo alguma vez? Já teve medo? Por que ele se sentiu inseguro? Você já se sentiu inseguro ou insegura? Por que ele se sentiu incapaz? Você também alguma vez já se sentiu incapaz? Então, essa história talvez tenha mais a ver com você e comigo do que nós imaginamos, e especificamente esse personagem. Por que pensamos como pensamos? Nós não temos como controlar o início de um pensamento, porque eles simplesmente surgem em nossa mente. E eles vão surgindo um após o outro o dia inteiro. Mas você e eu temos total condições de determinar qual é o pensamento que nós vamos dar vazão ou continuar amadurecendo ele, ou qual é o pensamento que nós vamos eliminar. Você já prestou atenção que tem alguns pensamentos que aparecem na sua mente e que, de repente, eles ganham uma força maior do que os outros? Já prestou atenção nisso? E tem alguns pensamentos que simplesmente aparecem e vão embora. Por que alguns pensamentos ganham uma potência tão grande a ponto de ocupar vários minutos, várias horas aqui girando, ó, de um lado para o outro na nossa mente? Uma das coisas que faz o pensamento criar força, criar robustez e continuar passando várias vezes na nossa mente e até que nos leva às ações são as nossas crenças. As nossas crenças. E é exatamente isso que eu quero conversar com você. Pode passar, amigo? Porque esse próximo slide vai falar um pouquinho sobre uma crença. Crença é tudo aquilo que você assimila como sendo verdade sobre você ou sobre os outros. Não estou aqui me referindo a uma crença doutrinária, como nós temos hoje as nossas doutrinas. Estou falando sobre aquilo que nós começamos a acreditar desde pequeno. Então, essas crenças, todos nós as temos, todos nós. Inclusive, dentro desse conceito de crença, ele é muito mais profundo do que eu estou apresentando, mas é como eu disse no início, eu estou buscando simplificar o conceito, até mesmo as discussões que existem em volta desse termo, para que fique mais fácil possível para você entender. Então, tudo aquilo, amados, que vocês e eu assimilamos como sendo uma verdade sobre eu, ou sobre você e sobre os outros, se torna uma crença. Eu resumi aqui, de uma maneira bem simples, 3 formas pelas quais uma crença pode ser construída na nossa mente. E você vai ver que, à medida que eu for falando, muita coisa vai fazer sentido para você. Como é que surge uma crença? Vamos lá. Primeiro, uma crença, ela pode ser ensinada. Pode passar, filha. Uma crença, ela pode ser ensinada. E é aí que a gente aprende as primeiras crenças que nós temos na vida. Os nossos pais, eles são os nossos primeiros instrutores a respeito das crenças. E é por isso que Deus tem uma preocupação muito grande quando você e eu decidimos nos tornar pais, para que a gente tenha a compreensão de que Ele vai colocar nas nossas mãos um ser que tem uma mente simplesmente limpa, para que você e eu possamos ensinar as crenças corretas a essas crianças. Então, os nossos pais, bem intencionados, eles ensinaram todo o conjunto de crenças que eles tinham. Acontece que algumas dessas crenças, algumas delas são muito positivas e nos ajudam, mas existem algumas crenças que os nossos pais nos ensinaram que elas são necessárias serem questionadas. E eu não estou falando que eles fizeram isso de má vontade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que alguns exemplos dessas crenças, né?
mas simplesmente foi o conjunto de crenças que eles aprenderam dos pais. Outro contexto que nos ajuda a ensinar muitas crenças é a nossa família. E aqui eu digo não apenas os nossos pais e irmãos, mas a família maior, tios, avós, bisavós, todos eles têm um conjunto de crenças. E essas crenças, elas são ensinadas. Ao longo da nossa infância, essas crenças são passadas para a gente. Na escola, nós também aprendemos outro conjunto de crenças. Na igreja também. Inclusive, estava estudando essa semana um conceito da socialização que fala sobre a socialização primária. Por exemplo, eu nasci em um lar adventista, então a minha socialização primária para que eu seja aceito no meu grupo familiar é que eu seja ensinado diante da minha doutrina adventista. E eu cresço aprendendo esses conceitos. Então, veja, a família e a igreja, ela tem um papel muito forte de ensinar crenças ao ser humano, né? A escola também. Então, todas as vezes, desde pequeno, quando nós vamos ali, as crianças agora vão para a creche, né? Eu não tive esse privilégio de ir para a creche, então a creche era lá em casa, porque nós éramos 5 homens em casa, então a creche era lá mesmo, a gente se crechava lá em casa. Às vezes as crianças vão para a creche para se socializar, e ali na creche ou na escola, no jardim, etc e tal, eles começam a aprender algumas crenças. Na igreja, no trabalho, na cidade, no estado, no país. Todas as coisas que nos envolvem, elas nos ensinam crenças. As crenças que você aprendeu, você precisa questioná-las. Você não pode permitir que simplesmente replique uma crença de forma automática. Você precisa saber o porquê você faz da forma que faz. Porque é exatamente a sua crença que está instalada na sua mente que vai dizer a você o comando ao pensamento, aonde ele pode ganhar uma proporção forte ou onde ele pode simplesmente se sufocar. Quando uma sugestão de pensamento que pode levar a uma ação aparece na nossa mente, se ele não encontra uma crença, ele desaparece. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Nossos pais sempre falaram para nós, quando éramos pequenos, roubar é errado. Roubar é errado. E aí essa crença, ela ficou instalada na nossa mente, ela nos foi ensinada. Hoje, quando adultos, quando aparece alguma situação onde alguém fala bem assim, fulano, vamos roubar aquele carro? Esse pensamento, ele não encontra amparo aonde? Na crença. Aí, rapidamente, você fala assim, tu é doido, é? Isso não é meu. Como é que eu vou roubar? Roubar é errado. Mas de onde foi que o pensamento recusou? Como é que a mente recusa esse pensamento, essa sugestão externa de roubar? Ele foi amparado em uma crença ensinada pelos pais, que roubar é errado. Então, a crença ela pode ser ensinada. E você foi ensinado em muitas crenças nesse conjunto de sugestões aí que eu dei. Eu fui atrás no Espírito de Profecia sobre um texto onde nós pudéssemos realmente confirmar que uma crença pode ser ensinada. Olha só esse texto aqui, ó. Ele está no livro Atos dos Apóstolos, página 74. É muito interessante aqui, porque esse texto fala exatamente da visão que Pedro teve do lençol. Agora, presta atenção na narrativa. Quão cuidadosamente agiu o Senhor para vencer o quê? O preconceito contra os gentios que tão firmemente se fixaram na mente de Pedro. Pedro, ele era preconceituoso. Esse preconceito fixou na mente de Pedro. Olha o texto, mas como foi que isso se fixou na mente de Pedro, gente? Pela sua educação. Pela educação. A forma como ele foi ensinado. Pedro cresceu ouvindo pelos judeus, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus avós, pelos seus tios,
na igreja onde ele ia, ele cresceu ouvindo que não era para se misturar com os judeus. Então, pela educação judaica que ele recebeu, a crença foi instalada. Uma crença, não se misture com os judeus. Gente, olha como esse negócio é tão forte. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Ele recebeu o batismo do Espírito no Pentecostes, mas ainda assim, a crença de que ele não deveria se misturar com os judeus, que foi ensinada na sua infância, ainda estava determinando o modo como ele ia se comportar com aquelas pessoas. Foi necessário Deus cuidadosamente dar essa visão para que ele pudesse despertar o espírito de Pedro ao preconceito, ou seja, Deus colocou Pedro para questionar aquela crença de que Deus não faz acepção de pessoas e que ele deveria se relacionar com os gentios. Você percebe? Muitas coisas que tem na Bíblia simplesmente não estão ali, não acontecem, não é porque Pedro não amava, não é porque Pedro não queria, é porque ele estava obedecendo uma crença que já havia sido ensinado a ele desde a sua infância. E não apenas ensinado, ela era reforçada várias e várias vezes. Uma crença, quando ela é ensinada e é reforçada, ela ganha raízes muito profundas, mas eu louvo a Deus porque elas podem ser mudadas. Amém? Agora vamos para o segundo bloco, ou a segunda forma pela qual uma crença pode ser assimilada. É através da observação. Nós observamos as coisas e, a partir daí, construímos crenças. Foi feito um experimento muito interessante uma vez, onde eles colocaram uma criança, um bebê, em uma sala fechada. E, em determinado momento, eles colocaram uma aranha, aquelas aranhas grandonas, pretas, né? Colocaram no outro canto da sala. E eles tiraram a caixinha que segurava a aranha. O bebê olhou aquela aranha e decidiu ir engatinhando até a aranha. Quando ele chegava perto, eles guardavam de novo a aranha. Eles fizeram isso algumas vezes, todas as vezes que eles abriam a caixa, mais rápido a criança ia em direção à aranha. Eles então decidiram colocar ali um terceiro elemento, a mãe da criança, que havia recebido uma orientação muito específica. Eles colocaram a criança, a mamãe estava no outro canto da sala e eles levantaram a caixinha da aranha. A criança já estava acostumada a ir em direção à aranha, só que dessa vez, quando ela começou a ir, que a mãe olhou a aranha, ela orientada pelos pesquisadores, deu um grito. Ah! Aí a criança se assustou e começou a chorar diante do grito da mãe. Eles tiraram todos eles, colocaram depois de um momento novamente e repetiram o experimento. Todas as vezes que eles levantavam a caixa, a criança olhava para a aranha, a mãe gritava. E aí ela começava a chorar. Depois de algum tempo, tiraram a mãe da sala e deixaram só a criança e a aranha. Quando eles levantaram a caixa, que a criança viu a aranha, ela começou a gritar e a chorar. E aí eu pergunto para você, a criança foi picada pela aranha? Não. Como é que ela assimilou aquela ideia de que a aranha era alguma coisa perigosa? Observando aquilo que a mãe estava fazendo. Ela criou uma associação. Então, tudo que nós observamos, principalmente de pessoas que são autoridades em nossa vida, nós começamos a assimilar como uma crença. E é muito interessante isso aqui, amados. Deixa eu falar uma coisa para vocês que são pais, para vocês que são avós. Quando uma crença é ensinada, que a criança é pequena, ela assimila tudo como sendo uma verdade, porque você, papai, você, mamãe, você, vovó, é uma autoridade. Então, ela coloca aquilo na mente. Acontece que a criança se desenvolve e ela chega ali na fase juvenil e adolescente. E na fase dos adolescentes, as crianças elas estão ali no momento em questionar as coisas. E aí o que acontece? Muitas vezes os pais falam assim, nossa, meus filhos estão rebeldes. Estão rebeldes, minha filha adolescente está rebelde em casa.
Eu, graças a Deus, nunca senti e nem tive esse período de rebeldia na adolescência dos meus filhos. E sabe por quê? Porque tem a ver com essa maneira aqui agora de assimilar uma crença. Porque acontece assim, o adolescente, depois que ele aprendeu aquele conjunto de crenças, agora ele começa a observar, porque ele está criando o seu juízo de valor sobre a vida. Ele está começando a desenvolver e a chegar ali na fase jovem, para depois adulto. Ele já se sente um homem e uma mulher. Mesmo não sendo maduro, mas ele se sente maduro. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a questionar aquilo que o pai e a mãe ensinou e o que ele observa dentro de casa. Ah, quer dizer que eu não posso falar isso, mas papai fala para minha mãe. Ah, quer dizer que eu não posso falar mal de ninguém, mas aqui no almoço de sábado, mamãe senta a língua nos irmãos da igreja. Ah, então quer dizer que não pode, mas como é que é isso? E aí a criança, ela começa a entrar em conflito entre aquilo que foi ensinado e aquilo que ela está observando. E esse conflito, então, começa a gerar confusão, e a maneira como ele encontra de expressar isso é se rebelando contra a autoridade dos pais. Por isso, nós temos que ter muita coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Você talvez já tenha tido a trágica experiência de ter visto alguém falar assim: rapaz, fulano fez aquilo, e ainda diz que é crente. O que essa pessoa está dizendo? Ela está reafirmando, através da observação, uma crença de que ser cristão com aquele testemunho errado que o outro está dando não vale a pena. Não sei se você já observou na palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo ele fala que a mulher que tem o esposo que não é cristão, pelo seu procedimento, ela pode santificar o marido, ela pode trazer bênção para o seu lar. E até mesmo a conversão do marido. Por quê? Porque ele vai observar o comportamento. Ele vai observar. À medida que as pessoas nos observam, crenças são formadas. As crenças são fortalecidas, crenças são questionadas quando nós observamos as coisas que acontecem ao nosso redor. O Hino Espírito de Profecia atrás de um texto que pudesse trazer a compreensão sobre isso. E eu encontrei aqui uma história, um pedaço da história de Paulo e Timóteo. E o pastor Timóteo, ele recebeu muita atenção de Paulo. E ele decidiu viver como Paulo viveu. Mas por quê? Olha o que diz esse texto. Atos Apóstolos, página 109. Aqui Paulo tornou a encontrar Timóteo, que havia testemunhado o seu sofrimento. O que Timóteo fez? Timóteo observou, ele viu o sofrimento que Paulo suportou pelo evangelho. E depois disso, a mente dele foi impressionada. A mente de Timóteo levou uma impressão muito grande, criou uma crença. Espera aí, quer dizer que se eu aceitar a Cristo eu vou sofrer, igual Paulo. Mas Paulo tem um poder espiritual que pode suportar esse sofrimento. Então, sofrer por Cristo é suportável. Paulo viveu, testemunhou, e Timóteo viu, ele observou, e isso criou uma crença. Olha só, ela tinha se aprofundado com o passar do tempo, e baseado nessa crença, Timóteo decide entregar inteiramente a sua vida em função do Evangelho. Por quê? Porque ele observou o testemunho de Paulo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ó. Tenha muito cuidado como você reage diante das situações da sua vida, você que é cristão. Porque muitas pessoas estão te olhando. Às vezes as pessoas olham quando nós passamos por tribulação para ver que tipo de testemunho nós damos. Sabe por quê? Porque a observação cria uma crença. A observação desperta a mente a questionar uma crença. Se você dá o testemunho errado, você pode fortalecer a crença errada. Porque a pessoa pensa assim,
Rapaz, como é que eu vou ser crente? Se fulano é crente daquele jeito, está passando aquela aprovação, olha como ele está reagindo. Eu não quero essa igreja aí, não. Eu não quero esse Deus, não. Agora, se você se comporta da forma certa, diante da provação, a pessoa que tem uma crença errada a respeito de Deus, olha para você e fala bem assim: ali está uma experiência real com Deus e eu quero viver aquilo. Eu quero viver aquilo. E ela decide, assim como Timóteo decidiu em favor do evangelho, ela decide porque a crença que ela observou em você se torna tão sólida nela que ela quer ter a mesma experiência. Timóteo quis a mesma coisa de Paulo. Por quê? Porque ele viu, ficou impressionado. A crença se instalou e o Espírito fortaleceu ela ao longo dos anos. Muito cuidado como nós reagimos diante das situações da vida. A terceira e última forma que nós vamos encontrar aqui para a gente formar uma crença é através da experiência. Cada situação da sua vida que você experimentou, quer tenha sido bom ou ruim, criou um fragmento de crença na sua mente. Então, por exemplo, quando você e eu nos queimamos pela primeira vez com fogo. Menino, não brinca com fogo porque tu vai se queimar, dizem os pais. Mas enquanto a gente não queima, a gente não entende realmente que o fogo queima, não é? E aí, a partir daquele momento que você e eu fomos queimados, criou uma experiência. Qual é essa experiência? O fogo queima. Não vou mais brincar com fogo. Acontece que tudo que você experimenta, tudo, cria um fragmento de crença. Ou um fragmento novo, ou um fragmento que vai fortalecer uma crença que já existe. Vou dar aqui um exemplo para vocês, que é muito interessante. As pessoas, muitas delas, escolhem de forma errada um namorado ou uma namorada e experimentam ali a traição, alguma decepção. A pessoa, ela criou uma crença. Talvez você já tenha escutado aquela terrível frase que diz assim: homem nenhum presta. Inclusive, uma vez eu estava no mercado e duas moças na minha frente conversavam exatamente isso. Aqui estava passando a compra e a balconista. E eu senti que elas eram amigas e elas estavam metendo a lenha num homem que elas conheciam, que era, na verdade era um antigo namorado de uma que havia traído. Não, mas porque homem nenhum presta mesmo. Aí eu estava atrás e elas repetindo isso várias vezes. Aí eu falei assim: desculpa eu me intrometer na conversa de vocês, mas vocês não acham que é um pouco desleal vocês julgarem todos os homens por uma escolha errada que vocês fizeram? Mas o que é isso, amados? Isso é uma crença, porque a pessoa experimentou. A experiência cria uma crença. A experiência cria uma crença. Tudo que você experimenta cria uma crença, boa ou ruim, ou fortalece uma crença que já existe. E aqui é muito interessante porque você e eu temos o poder de dar o significado que nós queremos àquilo que está acontecendo conosco. E é muito impressionante como, na maioria das vezes, nós damos uma conotação ou um significado negativo a muitas coisas que poderiam ser vistas de forma positiva na nossa vida. Muitas vezes, algumas experiências que nós tivemos traumáticas do passado criam uma crença tão forte que nos bloqueiam a não querer experimentar aquilo de novo para poder reescrever essa crença. Vou dar aqui um exemplo que você vai assim entender rapidamente. Eu não sei se você já teve a experiência de cantar na igreja ou de pregar na igreja. A maioria de nós fica trêmulo, fica com medo, ansioso, agoniado, não é? Porque não fez parte da infância, a pessoa não aprendeu aquilo. Agora ela está na igreja e os irmãos bem intencionados, né, querendo desenvolver a nova ovelha na igreja. Não, você já está na escala de pregação tal dia, você está na escala de louvor ali tal dia.
A pessoa chega, soa frio para ir enfrentar aquele momento. E muitas vezes ela acaba chegando ali e não desempenhando tão bem quanto poderia. E isso cria uma experiência traumática, e essa experiência cria uma crença. Ela fala assim: nunca mais eu vou cantar na igreja, nunca mais eu vou pregar, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer aquilo. E cada vez que nós repetimos essas frases, nós vamos consolidando uma crença que pode estar limitando a gente de fazer grandes coisas para Deus. A crença, ela pode ser ensinada, ela pode ser observada e ela pode ser experimentada. Eu quero mostrar para vocês aqui agora um quadro. Ah, tem um texto. Olha esse texto aqui, ó, do Espírito de Profecia. Essa aqui é a história dos 2 endemoniados de Gadara, aqueles que Jesus expulsa os demônios e manda para os porcos. Lembra da história? Eles, depois de transformados, libertos por Cristo, eles querem seguir a Cristo. E Cristo fala assim: não, vocês não vão me seguir, vocês vão ficar aqui. E por quê? Olha só. Não podiam os endemoniados ensinar o povo como os discípulos, os quais se achavam diariamente com Cristo. Então, o ensinamento dos 2 ex-endemoniados seria diferente dos discípulos. Por quê? Porque eles não ficaram com Cristo como os discípulos ficaram. Mas mesmo assim, olha só o que o texto fala. Apresentavam, porém, em si mesmo o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto, ouvido e experimentado do poder de Cristo. Você sabe por que Cristo não deixa aqueles homens seguirem ele? Primeiro porque o pessoal da cidade expulsa Cristo de lá. E aqueles 2 homens tinham experimentado a experiência, o que eles haviam provado do poder de Cristo era o suficiente para criar a crença de que Cristo era o Messias e agora eles iriam pregar na cidade. E de fato é o que acontece. Eles ficam na cidade deles e pregam o evangelho. Eles pregam a messianidade de Cristo, por quê? Porque eles experimentaram aquilo. Então, essa experiência fez com que eles criassem a crença certa sobre Cristo e então eles passaram a ser os instrumentos de Deus naquele lugar. Pode passar, querido. Eu quero mostrar para vocês aqui 4 blocos de crença, eu chamo dessa forma, não existe essa nomenclatura, eu que crio, para que você entenda, assim, como é que nós podemos enxergar as crenças. Crenças sobre o divino, as nossas crenças sobre Deus, né? Como é que nós acreditamos que Deus é? Porque nós muitas vezes duvidamos de Deus, mesmo sabendo que Ele é Deus. É porque nossas crenças trazem a insegurança. Pessoas que foram abandonadas por pais, pessoas que foram abandonadas por maridos, pessoas que sofreram algum tipo de trauma, que criaram essa crença da insegurança, elas têm grande dificuldade de confiar em Deus. Porque a crença acaba afetando a forma como ela vê o divino. Crença sobre si mesmo. Existem muitas crianças que ouviram dos pais: você não presta, você é burra, você não faz nada direito, eu não confio em você, você só me dá trabalho, você nunca vai vencer na vida. Pessoas que escutaram isso ao longo da sua vida e outras frases negativas criaram uma autoimagem muito fraca. Por quê? Porque as crenças sobre si mesmo são fracas, são negativas. Talvez você já tenha tido a experiência de ver alguém dizer assim: eu não consigo fazer isso. Por que a pessoa acha que não consegue? Por que ela pensa dessa forma? Porque a crença sobre si mesma é tão fraca, é tão frágil, que ela se autolimita. Pensa sobre a vida.
Como é que nós enxergamos a vida? Qual é o propósito da vida? Qual é o meu propósito de existência? Todos os grandes homens e mulheres que marcaram a história, que têm histórias para se contar a respeito deles, são pessoas que tinham uma crença sobre a vida muito forte. Eles entendiam qual era o papel deles na existência. Muitas vezes eu olho tantos cristãos perdidos dentro da igreja, porque não conseguem entender o propósito de existência, o motivo pelo qual foram criados por Deus, e vivem à deriva. Alguns até falam que acreditam no céu, mas a forma como eles vivem não evidencia isso, porque a crença sobre a vida é tão pequena. Crença sobre os outros, a forma como nós enxergamos os outros. Muitas vezes enxergamos os outros como adversários. Você já observou isso na igreja? Que as pessoas competem umas com as outras, competem por espaço, competem por elogios, competem por cargos. Por quê? Porque a crença que ela tem é que os outros não são companheiros, não são irmãos, são adversários. Parece que estão tomando alguma coisa que é minha e por isso eu preciso vê-los como adversários. Todas essas crenças que nós temos, elas afetam o nosso comportamento dentro de casa, no trabalho, na sociedade e também dentro da igreja. Olha aqui alguns exemplos de algumas crenças que nós temos que afetam o nosso comportamento. Passa aí, querido. É bem interessante isso aqui. Você talvez tenha escutado dos seus pais, quando você era pequeno, a seguinte frase: filho, não converse com estranhos. E a gente sabe que essas crenças, elas foram passadas bem intencionadas, né? Pelos pais. Afinal de contas, eles não queriam que nenhum louco nos sequestrasse. Acontece que essa crença foi te ensinada e você não tirou ela da sua cabeça. Ela está aí ainda. E aí, agora que você é um homem, uma mulher adulta, você está na igreja e você escuta o diretor missionário falar assim: nós precisamos salvar a comunidade. Você já escutou o pastor Wagner falar na semana passada, semana retrasada, outros pastores, sobre a missão atrativa. O primeiro pulsar do coração, de um coração regenerado, é o quê? É apresentar Cristo, né? Salvar o outro. E você escuta isso aqui e fala assim: é isso! Eu vou agora! E aí você sai. Espírito me capacita, eu vou fazer isso agora. Você sai. E aí, quando pensa que não, você encontra alguém na rua que você nunca viu. E você pensa bem assim: é agora, eu vou falar com fulano. Só que aí, de repente, você tem um pensamento assim: ele não vai te atender direito. Não é? Por quê? Nós começamos a nos bloquear nesse momento. Porque vem a crença: não converse com estranhos. E essa crença, ela volta a reativar em você os comportamentos de insegurança. E por isso que muitas vezes você deveria, e você já teve a oportunidade de pregar, de compartilhar a mensagem com alguém, mas você simplesmente se retrai, porque você está executando uma crença que foi ensinada. Homem não chora. Homem não chora. Homem não chora, menino. Engole o choro. E meu pai falava isso pra gente. Engole o choro. E a gente tinha que engolir o choro, porque senão levava outra cintada. Homem não chora. Amados, os homens crescem com tantas crenças limitantes, tantas crenças machistas, que hoje as famílias são destruídas em funções de muitas crenças machistas que nós temos. Muitas, muitas, muitas. Homem não chora, e é por isso que a gente tem um monte de homem disfuncional. Um monte de homem disfuncional. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou passando aqui a minha tela e vendo aqui alguns homens que estão conosco, algumas irmãs. Eu vou dizer uma coisa para vocês sem medo de errar. Raramente, você vai encontrar um homem expondo as suas fraquezas a outro homem, ou até mesmo a uma mulher.
Sabe por quê? Porque nós temos crenças machistas que nos bloqueiam e que nos impedem de ser homens felizes. Homens felizes. Todos nós, homens, carregamos traumas que a gente nunca contou para ninguém. Para ninguém. Por quê? Porque as nossas crenças fazem a gente baixar o elmo e continuar sendo homens quase que super-heróis indestrutíveis, como se não tivéssemos marcas ou sequelas na nossa mente. Menino, Deus vai te castigar se tu fizer isso. E a gente cresce com a ideia de que Deus, com a crença de que Deus é um Deus punitivo. Amados, pode passar, a gente poderia ainda falar tanta coisa sobre isso aí, que existem muitas, dezenas, centenas de crenças que bloqueiam hoje o nosso modo de ser cristão de forma mais saudável. Como é que você pode mudar? Primeiro, escolha uma nova autoridade para lhe ensinar coisas novas e melhores. Quando eu decidi aprender sobre o Espírito Santo, eu me recordo muito bem do domingo que eu fui aqui na igreja, o pastor Wagner estava aqui, eu estava passando por um momento de frustração espiritual muito grande. E eu me lembro que quando eu escutei ele pela primeira vez, eu falei bem assim, Deus, é isso que está faltando. E eu me recordo que na minha oração, no último banco da igreja, naquele domingo de manhã, eu falei bem assim para Deus, eu falei assim, Senhor, eu vou me colocar como uma esponja para que esse homem me ensine o que o Senhor quer me ensinar, porque eu preciso de uma crença nova. Eu escolhi o pastor Wagner como uma nova autoridade na minha vida, porque as pessoas que você coloca como uma autoridade, elas exercem uma influência mental mais forte, e aquele ensinamento fica guardado e você vai reescrevendo a crença. Então, escolha uma nova autoridade para poder ajudar você. Treine o seu cérebro diariamente, meu querido, desafiando-se a fazer coisas que talvez hoje você acredite que tem medo, ou que você não consegue. Você consegue. Você pode. Só que a sua crença, que já te limita, ela vai fazer com que você continue paralisado ou paralisada. Observe situações e pessoas que estão em uma realidade melhor do que a sua, como por exemplo, se você quer melhorar o seu casamento, o que você tem que observar? Observa alguém que tem um casamento melhor que o seu e vai ver o que eles dois estão fazendo que você e o seu marido ou a sua esposa não estão fazendo. É a observação. Se você quer educar filhos melhores do que você tem educado, observe alguém que já tem os filhos educados. Pergunte para ele, aprenda com eles, porque isso pode fazer muito sentido. Você vai observar uma coisa diferente, uma coisa melhor do que você tem feito. A observação. A observação. Pode passar, filho? Experimente coisas novas todos os dias, sem criticar, apenas para criar novas experiências. Isso vai confundir o seu cérebro. Porque o seu cérebro ele já tem a crença de que você não consegue. Então, quando você começa a experimentar coisas novas, coisas diferentes, ele vai entrar em choque com ele mesmo. Peraí, mas a gente não fazia isso, por que nós estamos fazendo agora? E então você abre a possibilidade para que você construa outras crenças que vão ajudar você a ser tudo aquilo que Deus tem sonhado que você seja. E por último, e não que isso encerre, né? Escreva numa folha algumas crenças que você pode identificar que estão limitando você. Porque enquanto você não tem a consciência disso, muitas vezes você vai simplesmente repetir um comportamento sem perceber. E para mim, a mais importante das sugestões de como mudar é você encontrar um profissional para ajudar você a superar isso.
Porque tem muitas crenças que nós temos que nós não vamos conseguir vencê-las sozinhos. Mas Deus iluminou homens e mulheres a estudarem o comportamento do ser humano, a mente, para poder ajudar nesse processo. E eu aconselho você a encontrar uma pessoa que consiga ajudar você a vencer alguns traumas, alguns bloqueios, algumas crenças que você pode estar tendo, que podem estar atrapalhando você. Talvez você pense que isso aqui não tem muito a ver contigo, mas eu vou contar para você uma experiência aqui. Filho, volta a tela para mim, para que você entenda como isso é perigoso. Uma ovelha me perguntou assim: o sexo é de Deus ou é da carne? E aí, isso aconteceu numa live nossa, do encerramento do jejum. Ela disse: estou confusa, preciso compreender melhor. Como essa é uma ovelha que também está no jejum, depois ela me desafiou no jejum e conversou comigo. Eu falei assim: filha, posso te ligar mais tarde? Ela falou: pode. Eu liguei para ela, porque eu vi que claramente ali tinha algo que a gente precisava trabalhar. E ela falou assim: o sexo é de Deus ou é da carne? Porque se for da carne, eu não posso fazer porque eu estou pecando. Eu percebi claramente que ali estava uma crença instalada. Então eu perguntei assim: de onde foi que você aprendeu isso? E ela me contou a história. O pai dela falou para ela que o sexo era do diabo, que isso era da carne. E aí, então, eu perguntei assim: mas você tem quantos irmãos? Nós somos 4. Eu falei: nossa, mas teu pai demorou para poder ter essa concepção, né? Mas por que o seu pai falou isso? Me conta a história dele. Bebidas, prostituição, abandono do lar, destruição da família. Então, ele destruiu a família por causa dessas atitudes sexuais que ele decidiu tomar na vida dele. E a única forma que ele encontrou de passar isso para os filhos, para que eles não cometessem o mesmo erro, foi dizendo assim para os filhos: sexo é da carne, não é de Deus. A crença foi ensinada. Hoje, essa irmã, casada, estava enfrentando sérios desafios no seu relacionamento com o seu marido, porque todas as vezes que eles iam para a intimidade deles, a crença vinha na mente: sexo é do inimigo, é da carne. Você percebe, amados, como nós temos crenças que nos acompanham e que ditam muitas vezes como a gente se comporta hoje? Eu sei que tem pessoas aqui que estão nos assistindo que tratam o seu cônjuge baseado nas experiências das crenças negativas que eles tiveram no passado, com as traições, com as decepções. A pessoa foi traída e agora ela joga o veneno em todo mundo aqui na frente com o que ela passou lá atrás. Ela não confia, ela é insegura, ela tem que fiscalizar, ela tem que olhar o celular, ela tem que saber com que mulher conversou, ela tem que saber, o homem tem que saber onde ela vai, não pode usar tal roupa, não pode fazer isso ou aquilo. Por quê? Porque são as crenças do passado que ainda estão afetando o presente. Olha que esse texto do Espírito de Profecia nos orienta a respeito disso. É muito lindo ver como Deus tem a resposta e a solução para todas as coisas. Coloca, filho, esse slide aí agora, porque é um texto do Espírito de Profecia que fala muito, muito mesmo com a gente. A mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm sua origem na mente. É a mente que adora Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, muitos passam a vida toda sem se tornar entendidos quanto ao poder que contém esse tesouro. Na nossa mente funcionam as crenças, então a gente precisa ter esse conhecimento. Eu quero encerrar aqui agora fazendo o fechamento da parábola do semeador. Coloca, filho, o próximo slide. Esse
é o encerramento da parábola, porque eu questionei lá atrás, por que esse homem agiu dessa forma? Primeira coisa, a visão, a crença que ele tinha sobre os outros era uma visão errada. E isso fez com que ele enxergasse o patrão dele de uma forma errada. Isso não quer dizer que ele não amava, isso não quer dizer que ele não respeitava, só que a crença dele fez ele enxergar o patrão da forma errada. A crença que aquele servo tinha sobre si mesmo era uma crença muito limitante. Como é que eu vou multiplicar esse dinheiro? E se eu perder? E se eu perder esse dinheiro? Eu vou esconder, porque eu não consigo, eu não tenho coragem, porque eu tenho medo. Então ele enxergou a si mesmo da forma mais limitante possível. Ele enxergou os outros como adversários. Ele poderia ter perguntado uma única vez aos dois colegas o que eles estavam fazendo para poder fazer juntos. Mas ele não fez isso, porque os outros eram adversários, não eram companheiros da jornada. E isso faz toda a diferença. E ele enxergou a vida como sendo injusta. Afinal de contas, os outros receberam 2, 3, 5, 10 talentos. Eu só recebi 1. Então, a vida é muito injusta para mim. Eu sou o patinho feio da história. Queridos, escuta o que eu vou falar para vocês aqui com muito amor mesmo. Você pode usar as suas crenças para justificar o que você faz, mas Deus não. Deus não. Você pode justificar as suas crenças para argumentar e você ter um apoio mental, um conforto diante do que você faz, mas Deus não. Porque esse homem, ele tinha todas essas crenças, no entanto, ele recebe uma reprovação severa do Senhor. E sabe por que ele recebe uma reprovação severa do Senhor? Por causa desse texto que você vai ler agora. Jesus sempre se esforçou para impressionar os seus discípulos com o fato de que o Espírito Santo precisa iluminar, restaurar e santificar a mente. Quando você olha nas Escrituras, Deus dizendo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres. Quando você olha nas Escrituras, Deus falando, não te mandei eu. Seja corajoso e vá. Você vai ver ao longo das Escrituras, Deus trabalhando de forma incisiva para ressignificar todas as crenças limitantes que o pecado, infelizmente, construiu na nossa história. Vou dizer a você uma coisa sem medo de errar. Talvez Satanás nunca tenha tido tão êxito na história como ele está tendo agora diante do povo de Deus. Porque o povo de Deus se sente incapaz de fazer aquilo que Deus nos ordena que façamos. Tudo isso porque o inimigo colocou crenças que nos limitam, que nos paralisam diante daquilo que podemos fazer para Deus. E é tão paradoxal o que eu estou falando, porque na Bíblia você encontra um texto dizendo assim, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. E ao mesmo tempo que eu leio que eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece, eu não me sinto capaz de fazer isso. Por quê? Porque o inimigo criou crenças que fazem você ficar paralisado diante da demanda que Deus deseja que você faça. Mas, amados, o Espírito Santo, ele tem o poder de iluminar, restaurar e santificar a sua mente. Se Deus está dizendo que você pode,
é porque você pode. E é muito lindo a gente enxergar e ver que não é porque eu posso, mas é porque Ele me dá condições de fazer o que Ele pede que eu faça, para que a honra e a glória não sejam minhas, mas que sejam sempre direcionadas ao Cordeiro. Eu não sei quais são as crenças que você aprendeu, que você observou, ou que você experimentou ao longo da sua vida, mas uma coisa eu sei: todas aquelas que estão prejudicando a sua vida hoje, o Espírito pode restaurar, transformar, para que você seja renovado na sua mente, para você experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus, e para que você e eu venhamos refletir a mente de Cristo em todos os momentos da nossa vida. O meu desejo carinhoso é que o Senhor ajude você, através desse ensinamento, a crescer na presença dEle um pouquinho mais. Eu quero orar por você agora. Vamos orar? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome, pelo ensinamento poderoso que existe em tua palavra. Hoje nós abrimos a nossa mente ao Senhor, porque dentro dela existem muitas crenças boas, que nos ajudam a ser pessoas boas como somos hoje. Ao mesmo tempo, entendemos que existem algumas crenças que nos limitam. Muitas delas foram até bem intencionadas, passadas para nós. Mas agora que somos novas criaturas, homens e mulheres do Senhor, queremos questionar essas crenças que podem estar nos impedindo a fazer alguma coisa para Ti, para que o Senhor, Espírito Santo, escreva essas crenças de acordo com a Tua vontade, para que nós tenhamos a mente de Cristo. O Senhor conhece particularmente os Teus filhos que estão assistindo. Por isso, Espírito Santo, visita cada um na realidade e na necessidade. E que o Senhor nos impulsione a agir conforme a Tua vontade. Continua conosco nesse encontro, nesse culto. Continua falando ao nosso coração. Nós nos rendemos ao Senhor, humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Bênção pura. Maravilha, meu amigo. Crenças limitantes. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava aí também, nos espias, né? O que levou 2 espias a trazerem um relatório tão positivo, né? Uhum. E os demais a trazerem um relatório tão negativo, né? E eles dizem lá, forte, né, pastor Esmeraldo? Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha, olha a autoimagem. Que situação, né? Assim, é tão impressionante como às vezes isso ainda se repete. Eu não consigo, eu não dou conta. E é tão interessante, né, pastor Esmeraldo, que a recompensa da terra prometida era algo tão maravilhoso, só que ao mesmo tempo que era maravilhoso, a forma como eles se enxergaram não deu condições deles poderem experimentar nada daquilo, né? Sim, e essas crenças limitantes acabam fazendo com que comentários negativos, né, tenham um poder extremamente superior a comentários positivos. Então, Sim. 9 pessoas dizem que eu estou bonito, que a roupa combinou comigo, que eu estou bem na telinha, que a minha voz é bonita.
mas aparece um dizendo assim, aliás, ele não precisa nem dizer, né? Só olhar, era o que eu ia Só dizer. olhar, Só olhar. A só pessoa já... olhar e dizer assim, ó, você está bem hoje mesmo? É incrível isso, né? Só isso é o suficiente para as crenças dispararem, os pensamentos negativos, e a partir dali a gente se bloqueia completamente. É uma pena. Mas eu Mas agradeço. eu louvo a Deus, pastor Esmeraldo, porque existem homens como o senhor, como o pastor Abdoral, como a Verinha, e tantos outros profissionais que se dedicam a ajudar pessoas que estão que têm, né, essas limitações. E louvado seja Deus, que o Espírito continue abençoando vocês, meus amados, a serem instrumentos de restauração emocional e mental das pessoas que querem essa mudança na vida. Né? É verdade. Inclusive, só nós sabemos, a Verinha e o pastor Abdoral, o que se passa nos bastidores aqui, né? Mas, em algum momento, o pastor Abdoral, Verinha e outros psicólogos, psicanalistas, terapeutas, psiquiatras, psicopedagogos, uma turma que está aqui na sala, qualquer hora dessas, quase foi hoje, mas qualquer hora dessa nós vamos trazê-los todos aqui para uma tela única, justamente para a gente bater um papinho sobre essa responsabilidade, né? E como a vida no Espírito pode fazer diferença nesse trabalho de tanta responsabilidade. O livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 269, diz assim, olha, tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Então, em algum momento, pastor Abdoral, Verinha, outros psicólogos da sala, a gente vai vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa mais bela obra que o Senhor colocou sobre nós, né? Que temos esse privilégio, eu considero, além da grande responsabilidade, um privilégio também de lidarmos com mentes, né? Mas louvado seja o nome, viu? mas louvado seja o nome do Senhor também, Amém. porque Ele tem iluminado pessoas como você que trazem assim, como você mesmo disse lá no começo, né? De maneira simples, traduzida de forma que as pessoas conseguem compreender com tanta facilidade. E Sim. eu termino Pode falar. A intenção, amado, é, primeiro, não ferir a especialidade de vocês que estudaram muitos anos e que têm um conhecimento muito mais profundo. Eu sei disso, respeito, admiro muito vocês. E, ao mesmo tempo, a gente buscar uma tradução que a gente consiga fazer a conexão com as verdades bíblicas, né? Porque a Bíblia, ela é a base não só da nossa fé, mas da nossa vida como um todo, né? Mas você pode ficar tranquilo que não fere, não. As nossas crenças são positivas em relação a isso. Aí sim. E eu termino esse momento, amigo, citando um verso da Bíblia e dizendo para você 4 frases. O verso está em Salmo 73, versículo 26. Salmo 73, 26 diz assim, ó: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Amém. Amém. Eu te amo, meu amigo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Obrigado, querido. Eu tenho o mesmo sentimento, não apenas para com o Senhor, mas para com toda essa nossa família que está aqui hoje, e aqueles também que não estão, que nós também os amamos da mesma forma. Que Amém. o Espírito continue nos guiando no culto de hoje. Maravilha! E a sua voz é bonita, viu? Pode continuar gravando áudio, que é bonita e é marcante. Um excelente dia para você, que Deus os abençoe. Amém. Nós continuamos aqui, nós vimos aí alguns comentários, né, das pessoas sobre a mensagem de hoje, muito boa. A gente vai observando aqui as pessoas enquanto ouvem, e o Espírito do Senhor
vai traduzindo tudo, né, para a nossa necessidade. A gente sai daqui com novas crenças positivas, né? Crenças positivas a respeito de nós mesmos. Eu vou chamar aqui agora